Então, boa noite a todos, boa noite aos professores participantes do curso Imprensa Jovem Online. É uma satisfação estar aqui, então, para este webinar. A temática de hoje é produção de vídeo jornalístico. Este evento conta com a participação do Carlos Alberto Mendes de Lima, que é o coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação. E conta com a participação também do Diogo Noventa, que é um cineasta e formador de audiovisual do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação. Tudo bom, gente? Boa noite a todas e todos. Eu estou aqui, sou estreante nessa história de educação à distância, webinar. Então, vamos ver como a gente se sai aí hoje. Ver se é possível criar um diálogo aqui onde a gente possa acumular algum aprendizado juntos. Legal. Então, Diogo, realmente a gente está falando de produção audiovisual, mas no formato de telejornalismo. Eu sei que você é cineasta, trabalha aí nas formações nas ondas do rádio, nas ondas do vídeo, no caso, e é claro que algumas técnicas que a gente utiliza também na produção audiovisual, do cinema, às vezes pode se encaixar, porque são linguagens também, e talvez seja isso aí a proposta da gente trazer você aqui para poder falar um pouco e dar um toque para a galera que está querendo produzir o seu vídeo telejornalístico. Você pode falar um pouco sobre essa experiência, sobre as ideias que podem valorizar a produção audiovisual? Sim. Bom, posso falar um pouquinho aqui para iniciar a conversa, mas eu acho que tem algumas questões, né? Às vezes as pessoas até perguntam, poxa, qual que é a diferença do cinema, da TV, do telejornalismo, enfim. Eu acho que a gente pode começar pensando assim, o que tem de parecido, né? O parecido é o uso da imagem e do som para contar histórias ou para entender um pouco mais sobre como funciona o nosso modo de vida, para encontrar pessoas, né, que a gente chama de personagens, né, encontrar personagens que possam ser interessantes, ou que, dependendo de como a gente conta essa história, é bacana compartilhar com todos e todas, porque a história de todo mundo deveria ser importante para todo mundo. Uhum. Eu acho, e para isso a gente usa aí uma gramática de imagens de som. Eu acho que tem uma questão interessante, aí uma contribuição que um campo do audiovisual pode trazer, quando eu falo qual que é a diferença. Óbvio que eu vou falar em relação à mídia tradicional, à mídia que tem um ritmo de trabalho, entre aspas, mais industrial, que talvez não nos cabe, né? A diferença é, muitas vezes a mídia, por conta, nem vou entrar em méritos morais, mas por conta do ritmo de trabalho, a imprensa oficial, ela vai buscar a pauta, ela já sabe o que ela quer, ela vai apenas concretizar, e quando ela vai a campo, ela vai apenas concretizar aquilo que ela já sabe o que ela precisa, porque já tem um editorial pronto. Acho que a gente que vem do campo da pedagogia, da educomunicação, o que dá para puxar, aprender com a mídia, é essa possibilidade de agilidade. A mídia traz algo interessante que é como ser rápido na transmissão de ideias, mas às vezes ela atropela a escuta. Em relação ao cinema, talvez para a gente o cinema tem um ritmo um pouco mais demorado. É legal também, mas às vezes o imediatismo do assunto pede que seja rápido. Mas o que a gente tem para experimentar é valorizar a escuta, valorizar a conversa. Então, não ir buscar a ferro e fogo a sua pauta, e sim encontrar locais, espaços, pessoas onde seja possível a gente escutar. E aí, a partir dessa escuta, entender a melhor maneira de filmar, a melhor maneira de retratar a partir da câmera e do microfone a história, a pessoa ou o ambiente, o que seja. Então, a questão da pauta é muito importante antes de você desenvolver qualquer produção audiovisual, no caso telejornalismo, que eu não sei assim se tem alguma questão de igualdade em relação à produção de documentário. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, eu acho que tem várias formas de fazer o documentário. A pauta é sempre importante. No cinema, a gente fala que é o roteiro, o argumento.
mas é aquilo o que você quer, né? É importante, sim, você ter um planejamento anterior. O que eu estou dizendo é, o planejamento não pode virar uma camisa de força. O planejamento tem já um linguajar técnico, usual, ele é um gatilho, ele é um disparador para você ir a campo com a sua câmera, né, que hoje é o celular, enfim, seja o recurso que você tiver, para você ir a campo de maneira mais porosa, de maneira que você também possa mudar, alterar a sua pauta a partir do convívio com a realidade, né? De telejornalismo a gente vai lidar com o real, né? Embora tenha uma discussão aí filosófica e estética do que é o real, mas acho que não cabe a gente discutir isso agora. Mas a gente ir a campo, essa pauta, ela é o disparador, né? Ela é a escuta e não o texto pronto. Acho que esse é um princípio interessante de a gente trabalhar e tem a ver com a educomunicação, né? Então, eu queria chamar a nossa querida Isabel para falar um pouquinho, Isabel, sobre essa possibilidade que a gente está nesse curso Imprensa Jovem Online de desenvolver aí a questão da produção telejornalística. E qual é a pauta desses produtos que os professores vão fazer aí para o curso Imprensa Jovem Online nessa edição? Bom, nessa edição, a temática trabalhada é recuperação paralela. Ela tá envolvida com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nesta edição, os professores e estudantes têm a oportunidade de conhecer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A pauta a ser trabalhada vai ser em cima de um deles. Então, a equipe escolhe um dos objetivos, estuda um pouco sobre ele, porque nós colocamos ali alguns vídeos para que eles se interem do que sejam esses objetivos, o que sejam esses ODSs. Eles escolhem um deles e, a partir daí, eles criam uma pauta. Né? Eles criam uma pauta em conjunto, é um trabalho colaborativo, e, a partir daí, desenvolvem os exercícios, os testes de audiovisual, os testes de imagens e sons, enfim, de vídeos. Eles começam a produção deles a partir dessa pauta e pré-escolhida a partir de um ODS. Então, Diogo, você enxerga que aí a gente pode, a partir dessa ideia de produzir vídeos telejornalísticos, que talvez entraria aí entrevistas, reportagens, né, e outras imagens, né, outros modais de imagens para poder compor essa produção, usando um pouco da linguagem, no caso dos planos e tudo mais. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Acho que sim, a pauta é boa e abre espaço aí para conversa, né? Eu acho que isso é interessante. Eu acho que antes de entrar nos planos, só uma dica já para quando vai fazer a entrevista. Às vezes, quando a gente está começando e está um pouco tímido, meio duro, assim, a entrevista vira mais um questionário ou até um interrogatório, mas vira um questionário e não uma conversa. Uma boa entrevista é uma conversa, porque a gente gosta de falar com quem pergunta e tem vontade de escutar aquilo que a gente responde. Eu acho que isso é uma dica interessante para quem vai começar a entrevistar as pessoas. A entrevista, ela tem ali um caminho, que são perguntas pré-elaboradas, mas ela é conversa, né? Então, sempre quando perguntar para alguém, olhar de verdade para a pessoa e escutar de verdade o que a pessoa está falando, porque muitas vezes, a depender do que a pessoa fala, dá vontade de perguntar outra coisa. E isso é altamente cabível, se você poder sair um pouco desse roteiro para tornar a conversa mais viva, né? Acho que isso é bacana. A outra é aí a gente entrar na gramática dos planos, né? A gente entrar no entendimento qual plano é melhor para contar essa história. Quando eu falo plano, é o tipo de enquadramento, né?
Eu estou aqui no enquadramento, um plano médio fechado, a Isabel está num close. E essa composição de tipos de enquadramento, que é a maneira como você vai contando a sua história, né? Como você vai dando ênfase. Ele é um pouco como se fosse a pontuação. Dependendo de como você enquadra, se você põe mais imagem ou menos imagem, ou fecha mais no detalhe, você está escolhendo opções diferentes, né? O quanto você mostra e o quanto você não mostra. E aí também varia, dependendo do que você está mostrando. Se são 3 pessoas conversando, você precisa escolher um enquadramento um pouco mais aberto. Pelo menos para mostrar que tem 3 pessoas conversando. E aí depois você pode ir para um close, você pode fechar, né? Num close para a pessoa que está falando ou para a pessoa que está escutando. Aí abre de novo. Essa composição, ela é interessante de ser feita, né? A gente pode mostrar aqui algumas ideias de plano. Eu separei algumas imagens que seriam tá mais próxima de um plano, de uma cena, mas cabe ao telejornalismo ou ao documentário, né? Eu acho que essa é um recurso, uma gramática básica do audiovisual que é legal a gente conhecer para ter essa consciência dessa construção da linguagem, né? Mas cada plano tem uma função narrativa diferente e gera aí comentários sobre o assunto. Eu costumo falar assim, o assunto é uma coisa, o modo como você filma é a ideia que você tem sobre o assunto. Por isso, todo mundo pode filmar o mesmo assunto, mas a ideia que eu tenho sobre o assunto, ela vai transparecer na maneira como eu filmo. Então, isso é importante, por isso que é a linguagem audiovisual, não é diferente de eu escrever um texto. Até com a maneira como eu escrevo o texto, diz muito sobre o que eu penso sobre o assunto. Então, a câmera é a nossa caneta aqui, né? Fazendo esse paralelo. Bom, você trouxe aí algumas imagens, né, que a gente vai compartilhar, e à medida que a gente vai compartilhando, você vai dando alguns toques sobre enquadramento, que eu acho que lembra muito também um pouco de fotografia, né? Eu Sim. acho que, sabe, são co-irmãs, assim, são linguagens assim, meio que co-irmãs, e aí eu queria que você fosse comentando, então eu vou compartilhar aqui, então, as Pode imagens. pôr um. Eu vou colocar um aí para gente assistir. Deixa eu só aqui abrir a apresentação. Isso. Só antes de pôr, Carlos, importante Pois não. saber, eu peguei essas imagens de propósito da internet, pus lá no Google planos de imagem para audiovisual. Certo. Então, tem muitos, quem colocar vai encontrar uma série de manual, de esquemas, tal, e todos válidos. A nomenclatura dos planos às vezes varia, dependendo da onde a pessoa estudou, dependendo do país, mas é importante entender que essas variações compõem a gramática. Então, é legal depois cada um pesquisar lá e vai achar outros referenciais, outras imagens. Então, assim, basicamente, o que a gente poderia dar uma dica antes de você mostrar em termos de material que a gente pode buscar na internet e usar para poder fazer aí uma orientação legal com os estudantes? Eu acho que se você vai buscar os tipos de enquadramento, os tipos de plano que a gente fala, né, o pedaço de imagem, é o modo como você enquadra. Eu acho que vale buscar, o que eu estou dizendo, tem manual, tem livros que são bem técnicos, o manual, estou dizendo assim, eu vou falar aqui algumas nomenclaturas que são as que eu uso, mas as pessoas vão encontrar outros nomes. Ótimo. Não quer dizer que eu esteja errado ou o livro lá esteja errado, existe variação mesmo. O importante é entender que a linguagem se constrói a partir de uma correlação de planos. Acho que isso que é importante entender. Bom, vamos então apresentar a primeira imagem. Deixa eu só abrir ela aqui. Deixa maior aí. Ótimo. Tá bom agora, né? Tá. Show de bola. Vamos lá. Ó, isso como é uma imagem interna, mas a gente chama de plano geral. Né? Por que plano geral? É um plano que está enquadrando todo mundo, ou às vezes mas você não consegue necessariamente reconhecer características específicas dos personagens ou dos sujeitos que estão em cena. Você ganha mais uma consciência e uma relação de ambiente, de espaço e de como as pessoas, né, ou os objetos que vão fazer parte do que você vai dizer estão se relacionando. Esse é o plano geral.
O plano conjunto, ele é muito próximo, aqui nesse caso, do plano geral, mas ele fecha mais um pouco. O enquadramento, então, fecha mais um pouco, de maneira que você consegue perceber um pouco mais já de características. Você consegue já perceber o rosto de uma das personagens, você consegue ter um pouco mais já de... Deu uma travada. Você consegue entender um pouco mais já das características físicas das pessoas. Uhum. Aí, por tem um plano... Esse aqui... Que aí você vê a pessoa em si, né? Dos pés à cabeça. O termo não é esse, é o outro, Carlos. O plano conjunto, quando filma a pessoa, é exatamente ali. O enquadramento inferior está o pé, e no enquadramento superior, a cabeça da pessoa, como se a pessoa tomasse o plano todo. Esse é o plano conjunto. O plano americano, aqui essa foto que eu retirei de um site da internet, esse sujeito está sentado, né? Se ele estivesse de pé, o plano americano se caracteriza do joelho à cabeça. Então, a margem inferior do plano está no joelho, a margem superior aqui está na cabeça. O plano americano, então tem esse tipo de enquadramento aqui. Então, você já consegue até entender um pouco a expressão da pessoa, as características de roupa, ele traz informação, mas não dá tanta informação, como vocês podem ver, do espaço ou de quem ele está olhando e com quem ele está em relação. Né? Essa é uma diferença. Vamos lá, então, número 6, plano, né? O plano médio, ele é um pouco mais fechado que o plano americano. Percebam que eu estou indo do mais aberto para o mais fechado. O plano médio, ele é da cintura para cima. Então, a margem inferior é a cintura, a margem superior é a cabeça. Cintura para cima, ele é muito usado para dar destaque para um indivíduo específico. Estão me vendo aí? Estou. Tá, voltou. Então, para dar destaque a um indivíduo, assim, ou às vezes uma conversa entre duas pessoas, né, no caso de uma entrevista, vai ter duas pessoas uma do lado da outra, ou duas pessoas sendo entrevistadas, ou uma pessoa entrevistando a outra, o plano médio é um plano que pode ser interessante. Vamos lá, plano 6. O 6 a gente chama de primeiro plano, ou close, como quiser, que aí é um pouco aqui abaixo do pescoço, tem gente que fecha um pouco mais, não é está na imagem não, Carlos, é o outro. É o 5, desculpa, é o 5 que tá aí. Como número 5. Isso, viu a diferença aí nessa mudança? Dá para ver a diferença. Esse é o primeiro plano ou close, que aí o close apesar de ser em inglês, muita gente usa isso no dia a dia, dá um close, faz até parte do nosso vocabulário esse plano, mas eu prefiro chamar de primeiro plano. Então é esse aqui. É um pouco como eu estou aqui. Nós estamos, né? Eu e a Isabel, nós estamos em close, ou em primeiro plano. Então dá um destaque para a pessoa que está falando. Esse já não, dependendo de como você quiser, duas pessoas já vão ficar apertadas no plano ali. Pode ser legal também, mas classicamente ele é para retratar uma pessoa. Às vezes esse que diretamente está aí, às vezes é usado para entrevista, quando o entrevistador, por exemplo, está fora de quadro. O entrevistador está aqui para onde essa moça está olhando e ela estaria respondendo as perguntas. Isso é usado às vezes em documentário ou em reportagem, né? Quando você coloca o repórter ou a repórter para fora do plano, né? Esse é um enquadramento bem característico de entrevista. Primeiríssimo plano. Esse? O primeiríssimo plano já é um close fechado, fechou um pouco mais. E aí, em relação ao espaço, percebam que a gente está perdendo o referencial de espaço. Então, a gente não sabe mais aonde essas pessoas estão e com quem elas estão e o que elas estão fazendo. Nós estamos vendo um rosto aqui, um destaque para a expressão do rosto. Esse é o primeiríssimo plano ou super close-up, né? É um tipo de enquadramento bonito também. E aí o 8, que é o plano detalhe. O plano detalhe vai para um detalhe. Aqui no caso é a boca, podia ser o olho, o nariz ou até a mão. Tem entrevistas que usam isso. Às vezes grava ali num plano médio ou num close e quando tem duas câmeras ou na edição depois insere detalhes, né, do olhar ou da boca ou até da mão quando a pessoa está nervosa ali falando. Esse é o plano detalhe. São esses
8 ou 9, né, se a gente for o grande geral. Esse não precisa entrar agora não, Carlos. São esses os planos que compõem os planos básicos, né? Depois, num outro momento, a gente pode falar de ângulo, de movimento, depende de como você compõe. Mas esses são os planos básicos da linguagem. A gente vai encontrar em alguns referenciais algumas regras que servem ou não, mas eu acho que não precisa. Já explico por quê, mas, por exemplo, tem gente que fala, poxa vida, numa entrevista numa escola, antes de tudo, você tem que fazer um plano geral da escola para situar a pessoa onde está acontecendo. Depois você vai para um plano de conjunto, né? E tem gente numa visão mais clássica fala para não dar saltos muito grandes entre os planos. Então não vir de um plano geral para um plano detalhe. Certo. Mas isso eu acho que na verdade cada um uma coisa é a linguagem, outra coisa é o modo de falar. O jeito como você combina as imagens é o seu modo de falar. Então, o modo de falar não tem cartilha. Alguns pressupostos da linguagem, sim, tem uma gramática para a gente poder se entender. Agora, quando começa a ter muitas regras fixas, né, a gente já está num momento na pedagogia que as cartilhas não precisam mais. Então, eu aconselho as pessoas a experimentarem essa relação de planos para entendendo o seu modo de falar, né? Porque aí talvez a gente o modo de falar é a nossa identidade, a nossa característica, né? Assim como se a gente padronizasse o modo de falar das pessoas. Cada um fala do jeito que achar interessante falar, desde que esteja comunicando para o outro aquilo que você tem vontade. Então, o primeiro exercício é ir combinando esses planos, experimentando que diferença é entrevistar uma pessoa em primeiríssimo plano ou entrevistar uma pessoa em plano de conjunto, o que isso traz para a entrevista, né? Tudo gera informação, não necessariamente está errado. Aí você tem que avaliar se o tipo de informação é aquilo do que você acha que é legal passar, que acha que atende a sua pauta, né? Mas eu sou daqueles que defendem uma liberdade de experimentar a correlação aí